Olá, estamos mais uma vez no quadro Momento do Bebê. E hoje trouxemos a nutricionista da Gerência Geral de Alimentação Escolar, Carolina Tenório, para falar com a gente sobre um assunto muito específico, que são as necessidades alimentares especiais. Tudo bom, Carol? Tudo bem. E aí, então, explica para a gente o que são essas necessidades alimentares especiais. Então, as necessidades alimentares especiais, elas acontecem quando alguma pessoa, né, ela tem alguma restrição alimentar, tanto na questão do nutriente, né, ela não pode ingerir algum tipo de nutriente, ou também na mudança de cardápio de consistência, devido a algum processo que ela não consegue metabolizar no seu organismo. Tá? Joia. Então, assim, dentro da Lei 11.947, que é a lei que rege o Programa de Alimentação Escolar, né, ele diz que todo aluno que tem essa necessidade alimentar especial, ele tem direito a um cardápio especial, de acordo com a sua patologia, né, porque aí vai ter o atendimento dentro desse contexto, né, na questão da igualdade. Então, todo aluno ele vai receber essa alimentação de acordo com a sua necessidade e aí vai respeitar essas diferenças dentro desse âmbito escolar. Joia. E assim, fala pra gente então, quais são as necessidades alimentares especiais mais frequentes entre essas crianças? Certo. Na questão assim dos tipos, né, a gente pode ter essas necessidades alimentares, elas podem ser restritivas, então a gente não pode consumir algum tipo de alimento, né, ou elas podem ser suplementares, então a gente precisa de uma suplementação nessa necessidade alimentar. Como também podem ser temporárias ou restritivas, certo? Com relação aos tipos de necessidades alimentares especiais, a gente vai englobar várias coisas, né, entre elas alergias alimentares, as intolerâncias à lactose, dislipidemia, doenças celíacas, diabetes e hipertensão. E a gente também pode ter outras, como, por exemplo, que precisa apenas de modificação de consistência na dieta. Por exemplo, os alunos que são portadores de microcefalia e aí não tem uma capacidade de deglutir, eles precisam ter essa dieta modificada. Joia. E assim, qual a diferença entre essas crianças que têm intolerância à lactose, não é? Que a gente escuta muito, não é verdade? E também quando tem crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca. Qual a diferença entre os dois? Certo. Esses dois tipos são os mais frequentes, né, na faixa etária dos nossos alunos da rede municipal. Então, a gente tem uma frequência muito alta desses dois tipos, tá? Então, a alergia à proteína do leite de vaca, ela é uma reação de defesa do organismo, tá? Certo. Então, quando você consome um alimento que é oriundo do leite de vaca, ele vai dar esse processo de defesa do organismo, que é essa questão da alergia. E aí também essa alergia às proteínas, elas podem ser a outros alimentos, como por exemplo leite, ovos, soja, trigo e amendoim. Então é um contexto que precisa realmente de uma atenção especial na questão da alimentação, tá? Com relação à intolerância à lactose, ela é a intolerância ao açúcar que existe no leite, tá? Então, o organismo ele tem uma redução, né, nessa questão da capacidade de digerir essa lactose devido à ausência ou à diminuição da enzima lactase no intestino. Então, são diferentes. A alergia, ela é um processo de reação do organismo, tá? Que aí vai ter várias sintomatologias. E a intolerância à lactose é a deficiência, né, de digerir o açúcar do leite. Certo? Muito bom. Agora também tem outras crianças que têm alergia não só à proteína do leite ou à lactose, mas a frutas. Sim, então, sim. fala pra gente um pouquinho sobre essa questão dessa alergia a frutas. Imaginem. Certo. Antigamente a gente não tinha, né, esse diagnóstico de alergias a frutas, mas hoje em dia a gente já tem algumas crianças que vêm aparecendo, surgindo alergia à banana, alergia a mamão, alergia a abacaxi. Por isso que quando a gente orienta na introdução alimentar dos bebês com 6 meses, a gente já orienta que essas crianças elas façam esse consumo das frutas separadas. Ao invés do pai ou da mãe ou do próprio cuidador, né, na questão até na creche mesmo, seja oferecida misturada, que seja oferecida separada, para se acontecer de ter essa reação alérgica,
a gente conseguir identificar. Eu já ia perguntar isso, né? Quais os sintomas, né, dessa intolerância ou dessa alergia? Não é? Aí, realmente, você falou que quando se dá um alimento separadinho, já dá para perceber. Mas tem outros sintomas que a gente pode perceber? Sim, geralmente, né, tem a questão na pele, que a gente vê visivelmente alguns pontos de vermelhidão. E existe também a questão dos sintomas gastrointestinais. Estufamento, né, a barriga distendida, aumentada, né, a questão de diarreia. Então, são alguns sintomas. Agora, tudo isso vai depender de como é esse tipo de alergia ou de intolerância. Existem as mais leves, desde as mais graves. Então, esses sintomas são bem variados, dependendo do tipo de gravidade. Pronto. Essas crianças que são intolerantes à lactose, né, que têm alergia a algum tipo de alimento, a fruta, elas precisam de um cardápio diferenciado, como você explicou no começo. E a gente aqui na prefeitura, a gente faz esse cardápio diferenciado nas creches. Mas fala um pouquinho pra gente desse cardápio, agora, né, em tempo de pandemia também. Como é que a família pode preservar esse cardápio diferenciado para essa criança? Bom, como a gente já falou bem no início, né, está dentro da legislação, então, o direito do aluno de ter esse cardápio diferenciado. Mas o primeiro passo é que seja identificado que essa criança tem alguma necessidade alimentar especial, tá? Então, como é que se identifica isso? Esse diagnóstico, ele é feito nas unidades de saúde. Então, a criança já vem com esse laudo, né? Então, o pai ou responsável entrega esse laudo para a gestão escolar, certo? De posse da gestão escolar, a gestão já envia para a gerência de alimentação escolar, onde é esse laudo, onde ele vai ser avaliado pela nutricionista responsável pelas dietas, e aí ela já repassa para a empresa que fornece a alimentação. A empresa vai ter uma média de 5 dias úteis para devolver esse cardápio já de acordo com a necessidade que essa criança tem, certo? E enviar para a escola. Ou os mantimentos, no caso de creche, porque a creche a gente prepara os alimentos lá, ou a refeição pronta para esse aluno que está na escola, certo? Que aí tem essa diferença. E com relação, nesses tempos de pandemia, como é que a gente está fazendo? A gente já tinha essas informações desses alunos que têm as necessidades alimentares especiais. Então, desde o mês de abril, estão sendo distribuídas cestas básicas, né? E aí, os insumos que vão nas cestas básicas, eles já atendem uma parcela desses alunos com necessidades especiais. Que é, no caso, como eu falei, aquelas crianças que têm diabetes, hipertensão, ou que precisam de uma mudança de consistência. Os itens que vão na cesta já fazem esse atendimento. E com relação às crianças que têm uma alimentação, que precisam de uma suplementação ou de uma fórmula específica, né? Então, aí a gente está enviando também ou para a escola, para a unidade escolar, ou para a residência do aluno. Perfeito. Que coisa boa, não é saber disso? E aí, dessa forma, a gente garante, né, que o aluno ele tem a continuidade desse cardápio de acordo com a sua necessidade, né? E aí a gente mantém os hábitos alimentares saudáveis, que a gente sempre busca fazer isso dentro das unidades escolares, né? Porque a escola é um espaço onde a gente pode trabalhar a formação desses hábitos alimentares. Perfeito. A gente não tem que reclamar de nada, não é? Porque toda assistência está sendo dada e mais. Eu quero saber assim, se tem alguma ação de conscientização, não é, para essas famílias, para a comunidade escolar como um todo. Se tem essa ação, ou mais de uma ação, para conscientizar dessas necessidades alimentares. Certo, sim, existe, né? A gente tem, por exemplo, esse ano de 2020, a gente, em todas as unidades escolares, a gente colocou um cartaz, né, que visa alertar a comunidade escolar, né, da necessidade de cada criança que ela tenha de receber esse cardápio diferenciado. É um cartaz de alerta para que os pais sejam informados de que eles podem e devem buscar esse direito do aluno, tá? Então, além dessa ação, a gente também tem o treinamento com as merendeiras, né, sobre como conduzir essa alimentação. Muito bom. A gente tem as ações de educação alimentar e nutricional, que são super importantes, onde a gente trabalha essa temática, tanto com os alunos, tanto com os professores, tá? A gente tem também a questão do monitoramento, certo? Por parte da equipe, que aí as nutricionistas que fazem visita nas escolas, elas vão ver se os alunos estão consumindo, como está sendo esse preparo, né, nas creches, se os alunos estão recebendo
essa alimentação. Então, tem essa parte do monitoramento, tá? E o principal que a gente tem é a informação sobre esse diagnóstico nutricional. Então, a gente faz questão de estar presente nas reuniões de pais para informar que existe esse direito do aluno. Então, sempre nas visitas, a gente também está conscientizando tanto o gestor como as merendeiras de que devem ser identificados esses alunos que têm essas necessidades especiais. Maravilhoso. E aí, a gente quer saber um pouquinho mais se, além dessas ações, existe alguma parceria entre secretarias. Como isso acontece? Bom, a gente tem uma parceria, né, hoje com o Programa Saúde na Escola, que é da Secretaria de Saúde, né, e aí a gente está sempre fazendo ações que visem trazer essa temática para dentro da comunidade escolar. E aí, ano passado, segundo semestre de 2019, foi iniciado um projeto que é da sociedade civil, né, o projeto Tudo Sem Leite, onde ele traz uma sensibilização para esse público que tem a alergia à proteína do leite de vaca. Então, foram feitas várias reuniões nas unidades escolares com pais, com os merendeiras, com toda a comunidade escolar, para que esse tema da alergia à proteína do leite de vaca fosse mais presente e as pessoas tivessem consciência e sensibilidade de que é um tema importante e que realmente precisa ser tratado. Então, como a gente ouviu hoje, bem ouviu, então a criança ela tem esse direito. Se ela tem alguma alergia, alguma necessidade alimentar especial, então a criança tem esse direito de ter uma alimentação diferenciada, de ter um cardápio variado que atenda às suas necessidades. Então, Carol, eu só te agradeço mais uma vez por estar aqui esclarecendo, né, essas situações alimentares que a gente convive dia a dia com nossos filhos, sobrinhos, primos, netos. Então, espero que vocês tenham gostado do Momento do Bebê e estamos aqui sempre que precisar para esclarecer. Então, mais uma vez, Carol, obrigada e até logo, até o próximo Momento do Bebê. Olá, meus amores! Gostaram do programa de hoje? Fiquem ligadinhos que semana que vem tem muito mais. Tchau, tchau!